Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson Antunes, eu sou apresentador do programa Te Diverte. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, apresentando do sul do Brasil para o resto do mundo. O nosso convidado aqui, então, seu Mário Augusto. Gostaria que você se apresentasse para nós. O seu não combina. Olha aqui, pessoal. Cheguei aqui, tinha uma ficha com o meu currículo, é isso? É isso, Jefferson? Exatamente. Com as perguntas, a gente fez o seguinte. Nós decidimos, em comum acordo e contra a produção, que não vai ter ficha, não tem roteiro. Agora é do zero, então. É isso aí, é quase um não vai ter Copa isso aqui. Não, a gente quer saber, então, desde quando nasceu as primeiras corridas que tu deu no campo de Dom Pedrito. Vamos lá, eu sou de Dom Pedrito, uma cidade da fronteira com o Uruguai. E hoje Dom Pedrito foi a cidade mais fria do Brasil, com as temperaturas negativas 4,7 graus, parece que foram as temperaturas hoje. E nasci lá na capital da Paz, que é como é chamada justamente porque lá foi o fim da Revolução Farroupilha. Mas depois disso tive uma trajetória ainda muito jovem vindo estudar na capital. Fui morar em Brasília com 19 anos, porque sempre fui apaixonado por política, embora ninguém na minha família tivesse vínculo nenhum com a vida pública. E acabei então trabalhando no Congresso com 19 anos e voltando para minha terra para ser o mais jovem candidato a prefeito do Brasil. Com 21 anos, perdi a primeira eleição, mas fui eleito com 25 anos o prefeito mais jovem do Rio Grande. E depois, na reeleição, eu tive a alegria que a população de Dom Pedrito me deu de ter sido reeleito com quase 85% dos votos. Eu só perdi em número, na verdade, em percentual de votos naquela eleição, para o prefeito da época da cidade vizinha aqui de Esteio, Leonardo Pascoal, e que, por sinal, é muito meu amigo e meu compadre. E então tivemos as duas maiores votações do Rio Grande do Sul. Leonardo fez 85 e eu fiz 84,5. E agora, então, depois de 8 anos de mandato, eu retorno para a capital na condição, hoje, de secretário adjunto de Estado da Inovação, Ciência e Tecnologia, a convite do governador Eduardo Leite, para, ao lado da secretária Simone, tocar essa pasta tão importante que está no centro das estratégias de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A inovação hoje é um dos carros-chefes do nosso estado e do governo do Rio Grande do Sul. Eu vou te fazer agora, já que tu me deixou sem roteiro, então a gente vai até excluir e dizer pra produção, ó, aqui, nós vamos seguir de acordo... O apresentador tá demitido amanhã, pode saber. De acordo com o que tu me disse. Então eu queria saber uma coisa, vamos lá, desde o início. Então eu gosto de fazer um roteiro que se chama um roteiro da vida, né? As pessoas chegam aqui... assim. Exatamente, entender um pouquinho da vida, porque as pessoas chegam aqui, mas ela veio porque ela é um político, ela veio porque ela é uma celebridade, ela veio porque é um gamer. Não, então vamos pegar lá desde o início, entender um pouquinho. Qual é a tua primeira idade, assim, o primeiro momento que tu teve de contato com a política e te fez amar desse jeito? No colégio, meu apelido era Prefeitinho. Então, com 6, 7 anos de idade, as pessoas perguntavam: o que tu vai ser quando crescer, guri? Eu dizia: eu vou ser prefeito de Dom Pedrito. Normalmente as crianças falam: vou ser bombeiro, médico, policial, presidente do Brasil. Cara, eu não. Eu queria ser prefeito da minha cidade. E fui. Tive essa experiência incrível. Acho que não tem nenhum... Se eu for presidente do Brasil um dia, que nem almejo... Mas vai ser... Não, com o potencial, cara, eu quero que eu te conheci dentro da dizer... política, eu acredito que tu tenha. Tu convenceu um povo da tua cidade, né, que tinha já uma tradição política. Exatamente. E inovou contigo e... Entreguei, né? Eu realmente tive na tua cidade, então eu conheço o Mário Augusto, não simplesmente do ponto como só pessoa, mas como eu vi ele lá como político, como prefeito. Eu tive em Dom Pedrito e eu tenho ainda obras na cidade, como a minha construtora, e lá eu ouvi dos funcionários e de toda a população que eu conheci lá a ótima reputação que tu tem. Até hoje, sinceramente. Tô sendo franco contigo, branco aqui. Legal, em nenhum momento eu ouvi alguém falar alguma coisa de mal. Então a capacidade de tu ser presidente... Mas é um povo muito generoso, né? Mas assim, presidente eu não almejo. Claro que eu acho que todo prefeito, pelo menos da minha faixa etária
e de cidades do porte da minha cidade, são cidades médias, né, para maiores, sonha em ser governador. E eu sonho em ser governador. Mas tem uma longa trajetória para isso. Antes eu reconheço que preciso trilhar uma caminhada, eu quero ser deputado, sou pré-candidato a deputado na próxima eleição, mas assim, eu comecei muito cedo, então era prefeitinho, Cara, sabe o que eu brincava quando eu era guri? Eu ligava a televisão, tinha uma televisão na garagem da casa, e eu ia pra lá depois do almoço. Por que tinha depois do almoço? O horário eleitoral. Sim. Na minha cidade nem passava o horário eleitoral, era da cidade vizinha. E eu vidrava ali assistindo horário eleitoral e tal. Quando acabava o horário eleitoral, eu desligava a TV de tubo. Lembra a TV de tubo? Sim, até... Que era um espelho também, Sim. né? E aí eu pegava qualquer coisa que imitasse um microfone e tal, e eu fazia o meu programa eleitoral na frente da TV de tubo. Na hora do... Como era aquele programa da Globo que tinha depois do almoço, que o Miguel Falabella apresentou? Não era TV Show, uma coisa assim, Não, Globo... Não era... Vídeo show! Sempre tem alguém soprando. Na hora do vídeo show, eu desligava pra fazer o meu programa. E aí eu subia numa mesa que tinha perto da churrasqueira, nessa garagem, Sim. e fazia o meu comício, e eu criava minhas músicas, escrevia no caderno, meu jingle, e aí eu cantava, ia lá pra funcionária e cantava, pra vizinha, pra mãe quando chegava e tal. Eu tive um roteiro de vida que me preparou pra isso. Eu sonhei. Eu sempre fui um grande sonhador, eu nunca tive medo de sonhar. E sempre tive muita fé que aquele sonho bom, que é para mudar a tua vida e a vida das pessoas, eles podem ser realizados. E ele pode se realizar. E o meu sonho se realizou. Hoje eu renovo os meus sonhos. E renovo além da política. Hoje eu tenho a minha esposa esperando o nosso filho, o Pedro. Eu já sonho com um mundo melhor para o Pedro. Eu agradeço muito a Deus. Quando eu assumi a prefeitura, eu tenho um grande amigo que foi prefeito, hoje é deputado, inclusive, Marcos Vinícius, e ele me dizia, olha, aproveita os melhores dias da vida de um prefeito, que é entre a eleição e a posse. Porque depois da posse, o pau pega, é um corre e é aquilo, a vida segue, teu avô adoece, teu pai fica mais velho, daqui a pouco tu perde um familiar que tu vê que tu não teve o tempo para ter a despedida necessária e tal. E, cara, eu tinha um medo disso. Deus foi tão bom comigo, me deu a saúde dos meus avós. Eu, nesse final de semana... Eu vou todo final de semana, embora seja secretário de Estado, trabalho em Porto Alegre, vou todo final de semana 500 quilômetros para Dom Pedrito. Esse final de semana... Quem conhece a estrada perigosa. Sabe o que é amar aquela cidade, porque eu faço esse trajeto de 15 em 15, de 1 em 1, e é um trajeto... Perigoso. E eu vou, enfim, e consigo ver os meus avós. Tenho um avô já com uma saúde muito debilitada, com 100 anos. Final de semana eu tive com ele. Ainda não tinha... tido a conversa de perto para dizer que eu ia ser pai e tal, ele se emocionou. Mas tem meus avós, meu avô tem 93, a minha avó tem 83, ela fez e ele faz. E eles com saúde dentro dos quadros, né, assim. Então acho que Deus me ajudou muito e agora esses são os meus sonhos a partir de agora. Claro que eu sonho muito em seguir na política, em ter uma cadeira na Assembleia Legislativa, em ser governador, em conquistar o espaço que Deus permitir. Mas, cara, agora os sonhos são mais meus. Os sonhos são mais genuínos. Quer trazer mais assim. pro lado da família, assim, de aproveitar um pouco mais a família e viver esse momento. É isso Até aí. porque, como prefeito, tem aquela questão de... como deputado também, mas eu acho que como prefeito, como uma liderança principal dentro da cidade, ou como um governador... tu tem toda aquela questão de estar 24 horas, não existe. A gente sabe, pelas enchentes que viveu, é 24 horas 24 ali, horas. Não tem escapatória. É 24 horas. Eu dizia, agora eu não sou mais prefeito, que fiquem brabo quem ouviu isso lá no Pedrito. Cara, mas tinha uma coisa que... aliás, nada me incomodava. Eu sou um cara do bem, tranquilo e tal. Fiquei brabo 2 vezes na prefeitura, que eu lembre, assim, brabo mesmo. Talvez 3. Mas tinha uma coisa que me irritava no cotidiano, assim, naquela questão do dia a dia. Eu chegava no mercado, minha vida é muito simples, comum. Sim. Chegava lá no mercado e tal, aquele horário, querendo fazer uma janta para os amigos em casa e tal, aquela coisa rápida. Aliás, sou bom cozinheiro e gosto de cozinhar para meus amigos. E gosto de ter a casa cheia. Isso é uma coisa que a minha mulher ainda não entendeu, que eu gosto de muita gente. Tu gosta de estar no meio da Eu gosto muito, eu amo ela, mas eu gosto de muita gente. E aí, cara, eu tô lá fazendo mercado e tal, e a pessoa
Mas, prefeito, era contigo mesmo que eu queria falar. Daí tá lá no velório de alguém e tal. Mas, prefeito, era contigo, não é. Eu sei que não é a hora, mas é contigo mesmo que eu queria falar, porque tal coisa. Se era comigo que queria falar, eu tenho gabinete aberto pra atender a população, cara. Eu tenho rede social. Então, Naquela hora tu realmente, tá é querendo 24 horas. Não era no mercado nem no cemitério, né? Mas a gente tem essa... Por isso que eu digo, ser prefeito é uma missão de vida que eu acho muito difícil que qualquer outra missão que Deus me dê a partir de agora, na vida pública, seja tão honrosa como essa missão dos últimos 8 anos. Eu imagino o que deva ser pra ti agora, principalmente, sair de 2 anos de mandato na cidade, porque a gente sabe que tu saiu, mas deixou lá as tuas referências, né? Eu sei que tanto o Giga quanto a Luciane, eles são, bem dizer, estão seguindo o teu trajeto lá, e a referência dentro da cidade continua sendo teu nome, tanto é que a campanha foi feita contigo ali em cima, trabalhando. Como que é a questão de... Eu tô entregando. Nesse momento, tô entregando aqui a prefeitura. Como que sente? Não sente meio que... tô abandonando o lugar? Cara, não, foi difícil. Demorou pra cair a ficha. Eu demorei pra fazer a transição, muito embora com a tranquilidade de estar deixando pras pessoas certas. E os primeiros dias ali, enfim, foram um grande desafio. Mas hoje eu vivo um momento muito positivo da minha vida. Estar numa Secretaria de Estado, que não é uma secretaria que tenha tanto problema quanto as obras, as estradas, ou quanto a saúde ou a educação, que tem situações emergenciais e tal, mas que tem entregas para o Rio Grande do Sul, e é uma secretaria que coloca o Rio Grande do Sul no melhor patamar do estado, porque hoje, segundo dados do CLP, o estado mais inovador do Brasil é o Rio Grande do Sul. Então é uma secretaria legal. Então eu estou num lugar de muito trabalho, que eu ando muito pelo interior, muitas viagens, muita conexão, mas um lugar mais tranquilo, assim, para a cabeça. Até porque eu sou o adjunto. Eu Sim. tenho a possibilidade e a confiança da secretária Simone, que é uma excelente secretária, destacada nessa gestão do Eduardo Leite, mas eu tenho a confiança para tocar algumas situações ao lado da equipe, como o agronegócio, o setor do agro, especialmente hoje o Centro da Inovação do Agronegócio, Centro de Inteligência do Agronegócio, o Centro Agro, e também os programas que conversam com as cidades inteligentes, as Smart Cities. Tive inclusive uma missão internacional na Finlândia, na Estônia, e tenho essa confiança e tudo mais. Tenho muito trabalho, mas é diferente da prefeitura. A prefeitura, de alguma forma, essa transição, por mais difícil que tenha sido, porque a prefeitura foi um filho para mim. Um filho que eu cuidei tal qual um pai cuida por 8 anos, enfrentando pandemia, enchentes, muitas enchentes, 20 enchentes em Dom Pedrito, em outras proporções diferentes da de 2024 no estado, mas atingindo a nossa cidade. Enfrentamos muitas crises, eu assumi uma prefeitura com muitas dívidas, com um problema sério no transporte escolar que era um câncer na cidade, com um déficit gigante no atendimento da saúde básica, e nós precisando fazer um resgate da autoestima da cidade. Tu fez parte disso comigo. Sim, tu viu que as obras que nós fizemos, e aliás, mais do que as obras físicas, que foram fundamentais, nós tivemos obras que não eram de concreto e cimento, eram obras no coração das pessoas, de dizer que elas precisavam acreditar naquela cidade, sonhar dentro daquela cidade, querer criar os seus filhos naquela cidade. E me parece que deu certo, porque 8 anos depois foi difícil sair. Vejo que para as pessoas também em algum momento é difícil, muito embora hoje elas podem contar e contam com o Giga e com a Luciane, fazendo um belo trabalho, com uma equipe maravilhosa, a minha equipe, e com algumas alterações nos quadros. E importante também dizer que essa foi uma despedida que eu curti, e eu acho que isso foi importante. Eu, quando saí da prefeitura, eu dizia para as pessoas, eu sei que música eu vou ouvir quando eu sair da prefeitura. Eu sou um cara super eclético, eu gosto de rock nacional, rock gaúcho,
gosto de música nativista, gosto do samba. Aliás, vou ser homenageado por um bloco de carnaval em Dom Pedrito. Isso aqui é um... não falamos pra ninguém lá ainda. Olha, você é tema de samba enredo. Olha só. Não vou dizer quem é. Lá, é bom, né? Bom. Tem algumas cidades que né, a naturalidade. Eu tava ouvindo tu falar ali da questão do pessoal querer criar os filhos em Dom Pedrito. E a gente vê que há uma mudança. Antigamente, as cidades pequenas formavam a família ali, aí os filhos cresciam e a primeira coisa era migrar e ir para a cidade grande. E a gente está vendo uma mudança ao contrário. A pandemia nos permitiu o reverso e, obviamente, nós preparamos o território para isso. Porque ainda é um processo longo, mas isso começa a acontecer. Mas só para concluir, eu sabia que música eu queria sair da prefeitura, assim, não sair com música, Sim. Não aconteceu isso e tal, mas assim, que eu queria entrar no carro e ouvir. E eu falei para os meus amigos, tem pessoal que trabalhava comigo na comunicação, hoje ainda trabalha lá com gig e tal, e a Bruna acabou realizando esse meu desejo, ela fez um vídeo de despedida com uma música do Roberto Carlos, como eu sou eclético, chamado Despedida. E combinava muito com aquele momento. E como é que foram as imagens? No último dia da que eu tinha na prefeitura, eu e minha família fomos pro meu gabinete, eu fui enrolando no jornal, enfim, os objetos que eram meus, que Sim. eu tinha que levar, montamos as caixas, saímos com as caixas, com os presentes que eu tinha ganhado ali, e os servidores públicos, isso é emocionante, assim, pela relação que a gente criou, esperaram na porta da prefeitura para uma despedida, para um aplauso, para uma fala e tal, foi muito bonito. Então eu curti isso. E antes da eleição, nos dias antes da eleição, eu rabisquei uma mensagem para Dom Pedrito que eu queria transformar em música e vídeo para a campanha do Giga, que seria uma transição minha já para ele, querendo mostrar isso para as pessoas, eu pro Giga e a Luciane. E o Matheus Costa e o Johnny André, 2 amigos, criaram isso numa música e num vídeo. E eu nunca publiquei nas redes sociais, na época só nos comícios, aqui, ali e tal. E hoje, agora, antes de vir pra cá, por algum motivo, eu acabei compartilhando nas minhas redes sociais. Então, de alguma forma, tu me pergunta como foi a minha saída, ela foi construída com sentimento, como um pai que sabe que um filho em algum momento vai sair de casa, vai seguir o seu rumo, alçar novos voos, buscar a faculdade, buscar o trabalho, buscar os amores, mas que tem a tranquilidade no coração de que entregou tudo que pôde para que ele caminhe pelo lugar certo e que de alguma forma ele está ao lado das melhores pessoas. Fez o papel como deveria fazer. Se sente tranquilo, então, em dizer que hoje tu deixou em boas mãos, mas que quando foi sob tua supervisão, tu fez o melhor trabalho que podia com a cidade de Dom Pedrito. Eu acho que essa é a avaliação das pessoas. É isso eu digo mais uma vez, não é puxando pro lado do nosso convidado, mas é de alguém que realmente teve e vai lá na cidade, com algum suporte. Foi nesse momento que eu pensei em te convidar, por te conhecer e conhecer essa base política, tudo que tu fez lá e tudo que eu vejo que tem a possibilidade de fazer dentro da Secretaria da Inovação, que tu tá trazendo, né? E eu queria te perguntar, quando tu sai da prefeitura e aí tu recebe esse convite que hoje tu tá, né? Qual foi o teu pensamento e se tu já tinha algum projeto, alguma ideia de como ia ser a secretaria para ti, o que tu ia trazer e agregar para essa secretaria? Na verdade, a ideia da Secretaria de Inovação ela surgiu esse ano. Mas desde o ano passado eu já havia possibilidade, até mesmo de ter renunciado em algum momento para compor o governo, enfim. Porque é um governo que, com muita tranquilidade eu digo isso, a gente tem dificuldades, a gente tem conquistas, a gente tem coisas que são ainda desafios para o Rio Grande, mas a gente tem um governo de muita coragem, um governo de muita entrega no governo do Eduardo Leite, do governador Eduardo. E eu tenho um sentimento de pertencimento por esse governo. Primeiro, porque eu conheço o Eduardo desde antes dele ser prefeito. Por amigos em comum, por ideologia, enfim, muitos pensamentos em comum. Mas, obviamente, também pensamos diferente em muitos pontos. Tem situações que o governador apresenta e defende e que eu não concordo em tudo. Mas
a essência do governo é uma essência de coragem e de entregas. Quando o governador foi para sua eleição, ele me visitou em Dom Pedrito. Nós tínhamos uma candidatura no partido, acabou havendo uma construção dentro do diretório, eu acabei concordando com isso. Nosso candidato foi ao Senado, foi eleito senador Luiz Carlos Reins, e o Eduardo se tornou o nosso candidato. A senadora Ana Amélia, à época, concorreu a vice-presidente da República, e o Eduardo foi o nosso candidato. Participei da campanha ativamente. Depois o governador Eduardo vai à reeleição. Nós tínhamos um candidato ao governo, que era o Reins. Eu tinha um compromisso partidário. Sim. Mas já nos encaminhamentos para o segundo turno, eu fiz um gesto que eu não sei se algum outro prefeito do partido fez. Porque uma boa parte do partido, e aí não me lembro exatamente se teve a liberação para cada um seguir o seu caminho, enfim, mas no meu diretório municipal, na minha cidade, o partido queria seguir uma boa parte que apoiava o Onyx Lorenzoni, que hoje, inclusive, se filia ao PP conosco. Sim. Mas, quando houve esse movimento, eu pedi, documentei e pedi afastamento do diretório municipal do PP, da executiva e do diretório do partido onde eu era prefeito, para apoiar abertamente o Eduardo Leite. Condicionei. Ele me ligou, pediu apoio e eu condicionei. 2 situações pontuais de Dom Pedrito. Que ele assumisse um compromisso de agilidade nas obras da barragem de Taquarimbó, que estão sendo retomadas, sim. E também que ele pudesse agilizar a devolução de uma área da FEPAGRO, onde havia uma ameaça de invasão do MST, enfim e tal, para o município, que o município daria outra finalidade. Ele assumiu esses 2 compromissos e cumpriu comigo. Então, quando termina o meu mandato, e já existe uma especulação de uma parte do meu partido e do próprio governo em que eu venha participar desse governo, eu venho com muita tranquilidade, porque eu sei o esforço que essa gestão teve. Eu assumi na prefeitura em um momento em que nós vínhamos pedir no governo do estado que nos fosse pago aquilo que nos deviam há muitos anos. Dívidas da saúde, dívidas do ICM da CE, enfim. Não existia programa que a gente pudesse cadastrar e receber recurso. E eu saí da prefeitura com Dom Pedrito recebendo recurso do governo do estado em todas as áreas. É avançar na saúde, é avançar na pavimentação, é avançar no turismo, é avançar para todos os lados. Então eu volto hoje para Porto Alegre com uma certa tranquilidade de fazer parte de um governo que muito me orgulha. E reconheço, mais uma vez, que em muitas coisas eu penso diferente, mas nem tudo na vida da gente a gente pensa igual. Talvez muitas coisas, se eu fosse governador, eu teria feito diferente, mas obviamente, pelo menos com o tempo de vida que tenho e com as experiências que tenho, muita coisa, muita conquista do governador Eduardo Leite, nem eu, nem a grande parte dos políticos gaúchos brasileiros faríamos, porque o governador tem uma luz. O governador é corajoso e o governador não tem medo das críticas que houve. Não, essa parte literalmente está dentro do governo e assumir que vamos lá, a gente tem a questão política que muito aqui eu defendo 100%. Eu falo da política porque, querendo ou não, eu já tive dentro dela, atuo por trás das cortinas, que nem a gente diz, né? E também já tentei a minha possibilidade. Eu digo que tem aquela questão de defender 100% daquela situação. E eu acho que um bom administrador, como qualquer empresa, ela tem um presidente da empresa. E se a empresa tiver só pessoas que passem a mão por cima da sua administração, ela fale, né? E a gente sabe que tu tem que ter pensamentos diferentes, levar a situações onde não sejam vistas. Hoje a gente vê que o Rio Grande do Sul, dentro do agro ali, né, que agora eu vou te perguntar, tu vem muito, quer dizer, o agronegócio vem trazendo muita tecnologia para dentro do Brasil. Eu acho que hoje ele assume a frente até da indústria, não em números, né, mas hoje em capacidade, eu acho. Porque a indústria ela já é inovadora por si só. Sim. A gente já tem a revolução industrial, a indústria ela já surge como uma revolução por ser inovadora, né?
usando muita ciência, muita tecnologia, muitas ferramentas, né? E o agro não, o agro de 50 anos era o agro igual de 100 anos, igual de 200 anos, de 300 anos, muito pouco havia mudado. Com o boi de canga, com o plantio parecido, com a horta, com a pecuária extensiva, enfim. E hoje, eu costumo fazer sempre uma analogia, assim. A minha avó, eu já sou talvez a quinta, sexta geração de pessoas do campo. A minha avó contava, com muito orgulho, assim, olha, o papai vendia boi de mais de 600 quilos, é quase 700 quilos. E aí, se tu olha o que meu bisavô fazia para vender esses bois, ele criava gado e vendia com 8 anos, 9 anos talvez. O Dudu é um amigo que está no bastidor aqui, que é do campo também. Hoje, nós temos um outro manejo, e aqui eu não estou nem falando de ciência e tecnologia. É um jeito de criar o gado que eu vendo, que obviamente tem a agricultura... ingressou com muita força no Rio Grande do Sul, enfim, então tem lavoura, pecuária, a integração, tem pastagem, e eu tenho, obviamente, eu encurto o tempo de vender esse gado, em vez de ter aquele gado por anos dentro do meu campo, eu demorando 8 anos para ganhar dinheiro com esse boi, eu vendo hoje no novilho precoce, eu vendo gado com 2, 3 anos no máximo, e tá muito bem, obrigado. Uma vaca velha é uma vaca de 5, 6 anos já, que já não tá mais na cria. Então a gente, falando de uma maneira muito simplificada aqui para as pessoas da cidade nos entenderem, então mudou o manejo, a gente está vendendo uma carne de mais qualidade num bicho com menos peso, mas com mais sabor na carne, mais qualidade, enfim. Então mudou o manejo. A gente tem uma integração da lavoura e uma lavoura mais tecnológica e mais tecnológica a cada ano. Um maquinário agrícola e um maquinário produzido aqui. E agora nós estamos nos tornando Rio Grande do Sul, e aqui eu já viajo para outra área, volto para ciência e tecnologia, nos tornando referência na produção de semicondutores para a América Latina. Esse é o foco do Rio Grande do Sul nos próximos anos, que é existem programas de dentro da Secretaria de Inovação que incentivam isso, e com isso nós temos um resultado na indústria automotiva, na indústria de produção de maquinário agrícola, porque o que é um semicondutor? São chips. E onde é que está o chip? Não é só no celular. O chip hoje ele está no carro, uma centena, ou muito mais que isso, na câmera, no celular, no trator, no smartwatch, em tudo. Entendeu? Daqui a pouco na roupa. Né? A gente tem roupa tecnológica hoje. Se eu não me engano, já existem... a gente fala hoje de referências, né? Não vamos tocar no nome aqui porque a gente não tem patrocínio da marca, né? Mas a gente tem roupas hoje com tecnologia, né? E a gente Mas assim, podem patrocinar. Quem quiser patrocinar, pode vir. Eu tô chamando pro patrocínio. A gente já tem os nossos patrocinadores aqui, mas cada vez mais patrocínio é melhor, né? Quem sabe a gente logo não poder, né? Dar pro entrevistado aqui, pro convidado, uma roupa tecnológica. E aí, se nós acharmos esse patrocinador, o primeiro vai ganhar vai ser eu, tá? Já vai mandar direto pro gabinete. E me diz uma coisa, quem tu considera, vamos voltar um pouquinho atrás, quem tu considera que hoje foi teu maior motivador lá no início? Seja da tua família, seja um nome político, quem tu acha que tu olhou e disse, não, eu quero ser, eu quero focar nesse estilo de pessoa para me levar para política, e quem é a tua referência? Cara, é muito difícil. Eu tive professores importantes durante a minha vida. Aliás, acho que é uma profissão importante. Eu nunca tive o apoio dos meus pais para isso, tá? Muito pelo contrário. Os meus pais, se puderem até hoje me tirar da política, eles tiram. E com razão. Porque eu me preparei uma vida inteira para ser político. Eu não sei, aqui está nos acompanhando um dos vereadores mais, para mim, um dos vereadores mais relevantes pelo trabalho que entrega na cidade de Santiago. Vereador Fernando, que também é jovem, que nem eu. Não sei se o Fernando sente isso, mas acho que os políticos jovens devem sentir. Nós nos preparamos uma vida, porque nós somos jovens, mas crescemos com essa história parecida de querer ser político, para entrarmos na política. Quem nos antecede, os nossos familiares, nossos antecessores, eles não têm ideia da vida pública.
Nunca colaram adesivo. Meu pai nunca colou adesivo no carro. Colou. Meu pai tinha colado 2 adesivos no carro durante a vida dele. Um do Grêmio e um do Otomar Vivian, quando o Otomar foi deputado. Não sei se tua família colava adesivo, mas minha família era muito discreta. Não se metia em política e tal. Aí tu entra na política. O teu pai entrega um filho honesto, um guri bom, que tá se esforçando. Ele tem orgulho do filho. Imagina, com essa idade já tá aí. E aí vai uma postagem do filho pras redes sociais e meia dúzia. Pau. Que coração. Meus avós, com 90 anos, eles escutam todos os dias o programa de rádio. Este programa de rádio em Dom Pedrito, do final da tarde, é um lugar onde as pessoas ligam para reclamar do poste de luz que não sei o que, da estrada que não sei o que, da rua. E dão qualquer adjetivo aos políticos. Graças a Deus, o final do meu mandato foi muito tranquilo em relação a isso. Mas foram 8 anos em que tu expõe a tua família. Então, assim, de alguma forma, eu nunca tive um incentivo na família para estar na política. Mas, quando eu decidi estar, eles sempre estiveram do meu lado. Eles sempre seguraram a minha mão. E eu tenho, assim, 2 nomes importantes na minha caminhada. Apesar, enfim, de tantos outros amigos, eu tenho o nome de alguém que não é político, mas que me ensinou as primeiras poesias, a declamar, a falar em público, que é a minha avó. E... essa agora tu vai pegar essa aqui. Vai, e eu tenho... Se chorar, a gente traz lenço, mas é isso aí, é pra botar pra fora. Eu tive uma pessoa super importante que faleceu num acidente de carro, logo depois de ter sido prefeito na minha cidade, que foi o prefeito Chiquinho. Um homem absurdamente honesto, de vida muito simples, pacata, que era servidor público e foi prefeito de Dom Pedrito. Tu fizesse a reforma do Salão Nobre, sim, tá lá a foto do Chiquinho. E é tão legal a gente poder ter essas referências tão perto da gente, tão em casa, assim, na minha cidade, na minha família, Então acho uma água ali, acho que é legal. Então acho que as minhas grandes referências vêm justamente de Dom Pedrito e vêm da família e foram as pessoas que... O Chiquinho foi a pessoa que me escolheu para ser o seu sucessor. Sim. Quando eu perdi a eleição. Então acho que são... E depois, durante a minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer muitos políticos bons. Falávamos agora sobre a ex-senadora Ana Amélia Lemos, para mim, um dos grandes nomes da política. Ana Amélia foi um nome muito presente aqui em Sapucaí. Muito é que, na verdade, o PP, né, ele reforçou o Rio Grande do Sul, a gente tem aqui, de fora a fora, segmento Vale dos Sinos até Porto Alegre, o PP se tornou referência, né, de prefeito, de mandato para o interior também, sim, né. Então, eu acho que trouxe muita gente boa. E aí, então, eu depois tive a oportunidade de trabalhar em Brasília muito cedo. Também a pedido do Chiquinho e do Ragusoni, que era o vice dele, meu amigo, com o ex-deputado Jerônimo Gergen, que depois decidiu não seguir a vida pública nesse cenário político que nós vivemos no Brasil, mas também um político que é uma referência para mim. Enfim, acho que tem muita gente boa. Hoje eu tenho um trabalho muito próximo do deputado federal Afonso Ram, faço parte dos quadros do governo do governador Eduardo Leite, mas eu acho que essas foram as minhas primeiras referências, né? Mas eu também sou gente além da política. Eu sou um homem do campo, eu sou apaixonado pelo campo, apaixonado por cavalo. Minha família, a gente trabalha com gado, com ovelha, muito para o consumo, né? Diferente do Dudu, que sempre a família dele, o pai dele produzia ovelha para ganhar na Expo Inter, mas nós produzia para comer. Inclusive está convidado quando for a Dom Pedro, eu estiver lá, a gente então fazer um churrasquinho. Mas eu sou bom, eu sou apaixonado por cavalo crioulo. Isso é um vício, é uma cachaça. E um jeito que eu achei na vida pública, de sair da vida pública, acabei de falar, foi cozinhar para os meus amigos. E quase sempre comidas que me vinculam ao campo e às minhas origens. Inclusive tem um prato que eu não sei se tu já comeu. Já foi muito a Dom Pedrito, pode ter comido. Mas não tem por aí afora. Que se chama massa frita. Que é uma massa com carne de ovelha, ou charque, ou o resto é churrasco.
pode escolher com o que é a combinação, mas ela é tudo feita numa única panela. Uma hora eu te dou a receita Daqui dessa. um pouco eu posso ter comido lá que, assim, ó... eu tenho um colaborador lá que eu tenho que elogiar, que é um cara assim que... é um dos primeiros caras que me trouxe referência tua como pessoa, né? Que é o Bruno, esse aí. A mãe dele te ama, a mãe dele... Gente, bom, mas ele judia dela, né? Ah, judia dela, né? e aí a gente vai pra lá, ele tá sempre convidando. A gente sabe que não pode, né? Mas carne de caça... Não, mas não pode, é que tu não sabe o que é. Tu não sabe o que é. É isso que eu tô dizendo, eu não sei. Falando em carne de caça, eu fui pra Estônia e pra Finlândia. Sabe o que come na Estônia? É um país medieval ainda. Eu fui num restaurante que a casa tinha 800 anos, pra te ter ideia. Não tinha luz elétrica. Tudo bonito e tal. Lavavam as mãos com jarro quando chegava. Não tem refrigerante no cardápio, não tem cerveja artesanal, uma bebida deles, parecida com cerveja. Sim. Uma coisa... Sabe o que é a comida? Carne de urso, javali, cervo, pato. E aí eu vou te dizer, que comida ruim. Nem perto da nossa caça. Sério? Nem perto. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que comem linguiça de urso é uma das coisas mais ruins que eu já comi. Bom, culinária vai levar alguma outra coisa pra lá quando tu for pra lá. Vai levar na mochila. Ser apreendido lá pelo... Vou fazer Vou fazer uma massa frita lá pros caras. Mas aí é que tá, gente. Tu teve a oportunidade agora, recentemente, de ir pra fora lá e tá em países que são totalmente diferentes da nossa cultura. Foi a projeto da Secretaria de Inovação e Tecnologia, né? Eu peguei um trechinho lá que vocês foram olhar alguns projetos. Te perguntar, foi alguma coisa sobre tecnologia hoje para o campo, alguma coisa para as questões de enchente que ocorreu? Muito da questão climática, mas essencialmente a Estônia é o país onde tem o governo mais digital do mundo, e lá teve o maior congresso de governo digital, tá? E a Finlândia também é um case, é a melhor educação do mundo, são países próximos, tem só o Mar Báltico, nós atravessávamos um país para o outro de navio, lugares muito bonitos. Se vocês me perguntarem o que mais chamou a atenção, a educação, cara. A educação das pessoas é muito diferente. Por exemplo, uma questão básica, tá? O governo digital é aquele governo que simplifica tudo, que ele é uma coisa só, então como o Jefferson, tá? O Jefferson é uma única pessoa que tem um único número de identificação. Esse número é o RG, o CPF. Tu vai abrir uma empresa, é esse número, porque é o teu CNPJ. Se tu tem 2, 3, 4, é com o teu CNPJ. Se tu tem tantas residências, tantas casas, enfim, imóveis, é com esse número. Se tu vai no banco, o banco vai buscar esse número, não precisa tu levar a documentação para comprovar nada. Se tu for preso, eles sabem o teu histórico. Tu é uma única pessoa, tu simplifica. E aí eles também têm um governo simplificado. E aí, então, o que aconteceu? A gente foi num bunker lá, bunker, que era... Pô, a gente tava no meio de uma guerra, né? Porque eles são defensores da Ucrânia, com as bandeiras assim, de apoio, no meio dos dois países ali e tal. E eles, então, nós fomos para ver a questão das... emergências climáticas, mas é uma central de defesa das emergências. Então tem lá todo aquele esquema, é subterrâneo, tudo uma revista para entrar e tal. Quando tu entra, eles têm lá, nos explicam como é que tudo funciona. Tu liga para um número independente da emergência. Tá pegando fogo, teve um acidente, alguém tá passando mal, é uma emergência climática, é temporal, é um gato no telhado, é uma senhora que tropeçou na rua, tu liga para aquele número X. Tu não liga para 190, 192, 195, tu liga para aquele número X. Aí a inteligência artificial te atende rapidamente e pergunta qual é o teu grau de emergência. Tu digita de 1 a 10, 1 a 5. Qual a chance disso dar certo no Brasil? O Brasil dos trotes. Tu dizer qual é a chance da... É óbvio que pro brasileiro tudo é emergência máxima. Porque a gente não tem educação para viver em sociedade ainda. Isso, nós temos muita... Lá tu não vê sujeira nenhuma. E as pessoas separam um lixo, obviamente, é tão básico falar.
A gente tem a situação das últimas chuvas aqui, que o pessoal tava apavorado e as prefeituras entram. Porque aí eu falo na questão, falou, tu botou lá o teu nome, a candidatura, tu vai tomar pau. Tu pode ter feito o melhor projeto Tu entra da tua pra um vida. saco de gato. Então o que acontece? Isso afasta os bons políticos. É o que eu costumo dizer pra produção, brinco com ela, eu digo, não adianta. Pra te falar de política hoje, tem que mudar o pensamento das pessoas. Porque eu vejo muita gente defendendo a boa política e ela vai contra um candidato vamos dar um exemplo, o próprio presidente, tem dos dois lados ali, o Bolsonaro, tem o Lula, né? A gente tem dois políticos e eu concordo com tal situação e se esquece da política. Entra no meio pessoal, ele não gosta disso, eu não gosto dele. E a gente se esquece que, às vezes, o presidente do banco que nos traz o melhor lucro em cima do investimento, ele não pensa igual a nós. A gente o país, o município, o estado, ele faz parte de uma situação como se fosse uma empresa. Se tu tem lucro, tu tem qualidade de vida, tu tem tudo isso. E aí a gente perde os bons políticos, os bons políticos por ataque. E eu falo do Brasil porque a gente tem essa consciência. Nas chuvas, o que aconteceu? Muitos lugares estavam com colchões atravancando as saídas de água, e aí a população... Sofá, pedaço de carro. E assim, é um problema, não adianta. A gente vê aí um processo de desassoreamento que está acontecendo, já em algumas regiões, enfim. Mas não adianta só isso, as pessoas têm que fazerem parte. Agora eu tenho um posicionamento aqui, muito claro em relação ao que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo. Eu costumo dizer sempre, todo mundo critica a audiência do tal do Big Brother. Eu acho que o Big Brother, de alguma forma, é um laboratório para a gente acompanhar a sociedade daquele momento. E nos últimos anos o que a gente tem acompanhado é a lacração. A lacração e a polaridade de tudo. E não é uma situação do Brasil somente. É a polarização que nós estamos vivendo no mundo. A polarização das guerras, a polarização da eleição nos Estados Unidos, que depois se divide quando o Trump e o Elon Musk seguem brigando. É uma polarização do Brasil, Lula, Bolsonaro, que também se divide quando Bolsonaro briga com Moro, e que daí chega aqui nessa eleição Lula 3. E o que o Lula está fazendo? Qual é a estratégia do governo hoje? A estratégia, no meu ponto de vista, aqui não é com paixão política. Eu não gosto do Lula. Aliás, tenho pavor do Lula. Mas é uma estratégia tão burra às vésperas de uma eleição, que é o quê? Jogar nós contra eles. O IOF e as votações, enfim, o Congresso, é o rico contra o pobre. Poxa, mas ele foi eleito como? Com o apoio de quem? Não foi uma diferença pequena onde ele buscou a Simone Tebet, onde ele buscou o apoio de todo mundo para chegar no governo. Ele não vai precisar do apoio dessa gente no ano que vem e volta para o nós contra eles, uma estratégia velha, surrada, mofada. Então acho que essa polarização da política e da sociedade, porque é exatamente como tu diz, a gente vai jogando o que eu gosto e o que eu não gosto, se eu me dou contigo, eu não me dou com ele, se eu visto isso, eu não visto aquilo, se esse é o posicionamento deles, o meu posicionamento é outro. Ele vai atrasando a sociedade e a gente não vai cumprindo com o nosso papel de cidadão. Porque não é porque o prefeito é isso ou aquilo, todos nós temos o dever de cuidar da nossa cidade, do nosso estado nesse momento, diante das enchentes que estamos vivendo, que são consequências da nossa vida humana. Literalmente a gente teve minha opinião pessoal, a gente teve... É só para corrigir, né? Daqui a pouco alguém fala, recorta isso. As enchentes são situações climáticas, eu reconheço, mas nós temos um papel que nós podemos evitar algumas coisas, como, por exemplo, essa questão do descarte do lixo. De dentro da cidade, isso é corretíssimo. A gente fala de pontos. Hoje, a maioria das cidades, elas vem investindo nos ecopontos, né? Nas retiradas. E tu vê pouca movimentação das pessoas hoje para levar, sabendo que tem o ecoponto. Né? Então, a gente sabe o quanto é. Tem muita gente que agora, tocando na questão da enchente, não sei se aí tu vai poder ter uma resposta para nós, que tá de dentro do governo.
muitas das pessoas se falam sobre a questão do Guaíba, né? O Desassoramento do Eu acho que Guaíba. ele já, na verdade, eu não tenho essa resposta enquanto governo, tá? Eu nem Sim. tenho. Faz parte da Secretaria de Inovação, não posso estar respondendo por outras pastas. Mas eu vejo que esse desassoramento começou em outras regiões. Sim. Dom Pedrito nós tivemos já o desassoramento. Sim, lá, tanto é que não teve enchente. Agora. Deste mesmo programa do governo do Rio Grande do Sul, tá? De 2024 para cá. Em muitas regiões já começou e começou a andar. Não sei exatamente o que impede no Guaíba. Tem muitas questões ambientais que, obviamente, no meu ponto de vista, elas não são cabíveis quando a gente vive tudo que está se vivendo. Da minha janela do CAF nós enxergamos banco de areia no Guaíba. Hoje eu vi um galho de árvore no meio ali preso, então quer dizer que deve ter um banco de areia. Não, as pessoas caminham, né? Tem vídeos das pessoas caminhando até a metade do Guaíba hoje com água na canela. Primeiro, né? muita coragem alguém caminhar no Guaíba. Mas sai lá com 3 pernas. Daqui a pouco tem um jacaré, aquele que apareceu no Menino Deus lá caminhando também. Mas aí é que tá um lugar específico que o pessoal tem muito, né? Então, esse questionamento, até eu digo que é uma curiosidade da parte de muita gente que pergunta o que vai ser feito no Guaíba quanto à questão do governo. Porque há uma questão do prefeito, né? Que fala que já está fazendo alguma coisa e aí uma cobrança para cima do Estado, o Estado uma cobrança em cima do federal, que a gente sabe que criticou em vez de ajudar. Eu como pessoa, escutei o nosso governo federal criticar o Rio Grande do Sul e dizer que eles não entraram, né? Mas é um governo do nós contra eles, não adianta. É de cima para baixo, o deputado, o ministro Paulo Pimenta, eu acho, enfim, não cabe a mim dizer o que eu acho. Eu tenho que lembrar o que já me disseram. Eu sou secretário de um estado, então eu tenho que... Mas é irresponsável a forma como foi conduzido as coisas até aqui. E de novo, muito mais trabalhando pelo separatismo do que pela união, do que pregando uma solução para todo mundo chegar junto no objetivo. Sim, eu costumo dizer que a gente vive o que foi vivido lá em Roma, né? Separar para conquistar. Então separa os povos. Eu vejo uma separação muito grande da população, né? Em questão política e idealismo e tudo. E o que acontece? Com pequenos grupos é mais fácil de conquistar. Então, é diferente da massa, o que a gente teve lá atrás. E aí a gente entra na questão da boa política, que eu posso não concordar com o que tu pensa, mas se é em comum acordo para melhorar a sociedade que a gente vive, eu tenho que aceitar. Não é aquele negócio de, tá ruim para mim agora, mas lá na frente vai melhorar, não adianta. Se tá bom para cá, pode não tá bom para esse aqui. E a gente vê pessoas, mais uma vez, que nem eu te digo, buscando políticas públicas, que nem a gente sabe a situação que Dom Pedrito estava ali precisando de uma reorganização, e eu vi esse foco dentro da cidade. Não só, né, porque a população que deve estar assistindo deve estar comentando, e as pessoas que eu tive contato lá falaram. Esse mais uma vez, relembrando que esse é um dos maiores motivos de eu te trazer aqui, te vendo como uma boa persona política, né? Legal. Até no início aqui, eu vou dizer que eu gaguejei no início. Pô, do lado do aqui. Que bárbaro, hein? E aí eu peguei pressa, agora pegou pressa, agora. E eu vejo essa tua boa política e vamos lá. Talvez não seja a tua vontade, mas a gente precisa de pessoas jovens que cheguem à presidência do Brasil com o intuito de levar alguma coisa. Vou contar uma coisa. Quando escuta essa, guris. Quando eu era guri, o Fernando talvez não vai lembrar disso, eu acho. Eu tava no colégio ainda, mas já era juventude de partido e tal. Quando eu era guri, uma querida amiga, que agora eu não tenho contato há muito tempo, hoje ela é médica, Márcia Oliveira. Ela criou uma comunidade no Orkut, pra mim. Eu não sei se ela criou, eu criei, eu sei que ela tava junto quando a gente fez. Mário Augusto pra presidente. E era uma fotinho minha de terno e gravata e tal. E ela pintou no pente, né? No pente. 2 faixinhas, verde e amarela. E aí tinha umas propostas. Aí tinha uma proposta assim, ó, pra gurizados. Eu tinha 15, 16 anos. Olha,
o lanche da escola, a pizza da Vivian, que da cantina vai ser distribuída, não sei o quê. Ninguém vai precisar estudar química e física, vai ter uma pílula para vocês aprenderem e tal. Inovadora, né? Já começou com inovação lá naquela época, já. Então, assim, daqui a pouco tu tá lançando aí, mas eu tenho... fico muito feliz de ser lembrado assim como uma referência na política, porque eu sempre busquei referências na política para minha vida. E hoje eu vejo mesmo uma geração vindo aí, uma geração que está sendo forjada num momento de polarização, num momento de visão. E eu fui eleito prefeito com 75% dos votos, repito. Sabe o que eu fiz? Eu perdi aquela eleição, que foi uma eleição polarizada. Rico contra pobre, caminhonete contra quem não tinha carro, interior contra cidade e tal. Pá, aquilo foi dolorido para mim. E perdi quase ganhando. Quando eu fui à reeleição, eu busquei partidos adversários, construí coligação, e nós escrevemos, a minha mãe fez lá, junto com o seu Pelé, que é marceneiro lá na cidade, umas chapas de, não sei o que era, uma madeirinha assim, dessa altura, a palavra união, bem grande. E nós botávamos em cima do caminhão, que era o palco do comício. Um caminhão. E toda semana, cada domingo eu ia num bairro, com a palavra união, e fazia um discurso. E o meu slogan era União por Dom Pedrito. Às vezes a gente contrata marqueteiro, pensa nisso, naquilo e tal. Era União por Dom Pedrito. E a minha missão naquele momento foi unir a cidade. E eu até acho que a gente precisa ter lado. Eu acabei de posicionar aqui meu ideal, sou um cara de centro-direita, sou um crítico ao governo federal, reconheço a importância do Lula na história do nosso país, Lula 1 e 2, com programas sociais importantes, não vejo qualidades no Lula 3, pelo contrário, acho que tem essa questão do separatismo muito forte, poucas conquistas, não entrega na economia, uma perseguição aos produtores rurais absurdamente desnecessária para o futuro do país. Quem bota comida na mesa e tal. Mas assim, eu aceito essa missão que eu acho que ela é minha também nesse momento. Apesar de ser posicionado e de saber qual é o meu lado e quem eu defendo, de fazer uma política de unidade, de buscar a reconstrução desse país a partir da união das pessoas, de entender quem pensa diferente, mas de tentar que entendam também o nosso lado, de tentar que todos entendam que nós precisamos ir para um único caminho. E eu costumo repetir sempre a mesma frase, que tudo aquilo que nos une, que une nós gaúchos, nós brasileiros, é maior do que aquilo que nos separa. Então, eu sei que essa é a minha missão nesse momento, nessa minha continuidade de vida pública, nessa nova fase da minha caminhada. Sinceramente, assim, eu vejo tu falando e entendo o quanto vem no teu olhar a situação do que tu fala, né? Que tu acredita naquilo que tu tá falando, que tu sabe que é teu posicionamento. Aí, convivendo com políticos, a gente sabe que, né, eu tenho os dois lados, assim como tem em toda a profissão. Tem aquele cara que ele vem te vender uma proposta, ele é um bom vendedor, ele não é um mau vendedor, e ele vende a proposta que ele é 100% e o opositor é 0%. E a gente sabe que para defender uma boa política, eu preciso entender que, apesar de eu não gostar e não entender o meu adversário, algumas coisas, ele não erra 100%. Assim como eu não vou acertar 100%. Assim como pode ser o contrário. E eu te vendo nessa questão, eu te pergunto, e aí, a oposição vai ser ferrenha em Dom Pedrito agora, o ano que vem? Como assim? Eu digo a nossa próxima eleição. Na próxima eleição? Como que tá se preparando? Como é que vai ser a eleição para deputado lá? pra... Cara, eu acho que vai ser uma eleição da cidade. Na cidade. É uma oportunidade que Dom Pedrito tem, depois de 30 anos, de eleger novamente um deputado estadual. Nosso último deputado foi eleito em 90 ou 94. Depois vamos dar um Google nisso aí, Dr. Quintiliano Machado Vieira. Quintiliano é uma referência para nós, para todos nós na cidade, um médico generoso, enfim. Concorreu ao prefeito na última eleição contra o Giga, mas claro, a gente tinha uma gestão para apresentar e não foi, essa não foi a eleição dele. Ele foi eleito em 94 e assumiu em 95. Então, em 94 foi a última eleição que nós elegemos um deputado estadual.
Comemoramos 94, Comemoramos 2004, o Mundial. 14, 94, 24, comemoramos o Mundial. 24, 25, 32 anos depois de elegermos o último deputado estadual, nós temos a oportunidade de eleger de novo. Oportunidade não, já elegeram, né? Não, é... Eu vou te dizer que com os números que a gente não, sabe que tu tem lá, não, já tá eleito já. Eleição é na urna. Aí o doutor Quintiliano natural dele, não, mas foi prefeito de Dom Pedrito, é nosso, ninguém nos tira. Não, mas então vamos fazer o seguinte, quanto tempo faz? Ele foi o único ou ele teve mais algum? Mas nós elegemos uma senadora depois disso, que era natural de Dom Pedrito, mas com vida pública em Livramento, ao contrário, Emília Fernandes, pelo PTB, depois foi PT. Mas a deputado... Deputado foi o último e assim, eu quero que a eleição do ano que vem em Dom Pedrito seja uma eleição da cidade. E claro, eu vou precisar muito do resto do Rio Grande. Vou precisar andar pela região e tenho andado muito. Vou precisar construir vínculos aqui. Repito, eu estou falando aqui na situação de pré-candidato, porque senão daqui a pouco a gente pode... Podcast acho que não tem essas regras, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Não, o problema, na verdade, pode gerar alguma coisa pra ti. O problema é eu ser caçado lá, né? Deus do livre, a gente tá... Não. Mas assim, daí eu tenho andado muito e tenho andado não só como pré-candidato, né? Eu tenho andado porque eu sou uma liderança partidária e porque eu sou secretário de Estado. Então eu tenho muitas ações aqui na região, na Grande Porto Alegre, por exemplo, estive em Cachoeirinha há pouco tempo na abertura da feira e tal, na condição de secretário de Estado. E isso vai me fazendo criar vínculos que eventualmente geram votos. E eu não tenho dúvida que aqui na terra do meu amigo Gordo, que tenho muito carinho e apreço, seu filho Gabriel estudou em Dom Pedrito, se formou em Dom Pedrito lá, trouxe a esposa de Dom Pedrito, e eu tenho convicção que a gente vai semeando alguma coisa e vão surgindo as oportunidades para a gente juntar voto daqui e dali e chegar na Assembleia Legislativa. Eu tenho muita tranquilidade que se tu trabalha bem, se tu acredita naquilo que tu faz, o resultado ele é sempre o certo. Mas eu também sei o quanto eu posso, e isso eu digo porque eu deixo nas mãos de Deus, mas eu também sei o quanto eu posso colaborar com esse Rio Grande, com essa vontade de somar forças, de discutir ideias, de construir alternativas e de fazer as coisas acontecerem de fato no Rio Grande do Sul, a partir de um momento em que eu conquistar uma cadeira como deputado estadual. Então vamos dizer assim, já conquistou, né? Já vamos dizer que já conquistou, então a gente já quer aqui o deputado, né? Eu vou voltar nesse podcast como deputado estadual. Isso que estão me servindo água. Imagina se estivesse me servindo uísque aqui. Deus do livro. Não. Eu vou trazer um uísque e um motorista na próxima, porque eu vim dirigindo. Eu fumo um charuto, né? Eu não fumo mais cigarro, não fumo, mas se alguém gosta, no próximo, então a gente traz um charuto e um uísque. Tá. Fechadíssimo. Então, tá. Charuto. E o charuto, agora falando do Volmir, o charuto é de lá de Sobradinho, né? Vem de lá. É mesmo? Um ótimo charuto, não perde, olha, em qualidade nenhuma. Hoje a gente fuma o cubano, né? E a gente... Né, todo mundo bate normalmente falsificado o cubano. Exatamente. A gente tem fumos maravilhosos dentro do Brasil mesmo. E eu fumo um que é excelente, não perde nada para a qualidade dos cubanos. É esse que a gente vai fumar? É isso aí. Será que o Gordo vai ver? Será que isso vai chegar pro Gordo, pro Valmir? Tem que chegar. Agora eu vou te contar uma coisa. Fazer ele junto no próximo. Mas vão convidar. E eu te contar uma coisa. Eu não sabia quando eu comecei a pegar o charuto desse fornecedor. Que era de Sobradinho. Que não era de Sobradinho. E ele é sobrinho da primeira-dama. É mesmo? É que sobrinho, legal. É sobrinho da primeira-dama. Que legal. E ela é uma querida. Mas aí então tá. A gente já sabe que no próximo programa a gente vai ter que pedir aí. A produção tá se preparando. Eu acho que tem algumas perguntas. Na verdade, não, eu só queria aqui ler algumas manifestações que vieram, alguns comentários dos seus apoiadores, eleitores de vários lugares, várias cidades do estado, Lavras do Sul, te mandando abraço. Que bom, região um abraço para metropolitana, todos. Dom Pedrito, obviamente. Todos também estão te colocando no compromisso de um dia assumir a presidência da República.
pra presidente. Se algum dia eu for presidente do Brasil, eu vou chegar a cavalo no palácio, hein? Lá no Planalto. Não, aí nesse dia. Aí eu vou chegar. Nesse dia eu quero estar servindo E chimarrão. nós vamos sair, e não é pouca coisa, nós vamos sair de cavalo início de dezembro de Dom Pedrito. Cruzar por aqui, vamos reto. Aí vamos ver. Não. Essa cavalgada eu quero estar junto. E aí, então, eu vou ler aqui o comentário da Rosemary, que resume bem aqui a opinião de todo mundo. Ela disse que o Mário é um exemplo de humanidade e comprometimento. Gratidão por tudo ao nosso futuro deputado, que sabe construir através do diálogo. Eu aprendi a dialogar com ela muito. Tinha problemas difíceis que eu achava que não tinha solução. E ela me ensinou a dialogar. A Rosemary foi vereadora na minha cidade, uma grande vereadora. Uma pessoa assim, ó, que tem um espaço gigante no meu coração. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Depois eu vou ler todos os comentários. Obrigado, Mary, também. Me diz uma coisa, agora foi uma questão bem interessante, uma pergunta. Tu te sentiste, porque tu foi lá, a primeira tu foi e não conseguiu efetivar, né? Não saiu o prefeito. Mas tu acha que pela base de tu não ter te candidatado antes a vereador, ter ido direto a prefeito? Não, eu nunca tive essa... Na verdade, assim, o vereador tem um papel fundamental na sociedade. Mas ele é um legislador. Sim. De uma esfera municipal. Eu, muito cedo, com 17 anos, trabalhava na Assembleia Legislativa, onde legislavam com um legislador, ajudava na preparação da legislação e do processo legislativo de um deputado estadual. Depois ele foi eleito federal, o Jerônimo, falei aqui. Eu trabalhei com o Jerônimo em Brasília. Então eu fiz parte da maior casa legislativa do país, que é a Câmara dos Deputados, Congresso, Senado ali, Ana Amélia junto. Então eu já conhecia esse processo e me sentia preparado para concorrer ao Executivo. Então voltei com esse objetivo, e perder aquela eleição foi fundamental para o meu crescimento, para a minha maturidade. Acho que foi assumi num momento melhor, com muitas dificuldades, mas melhor tanto para a cidade quanto para mim, porque daí eu pude unir Dom Pedrito, de fato, com esse diálogo que a Rosemary trouxe aqui, que a gente aprendeu porque perdeu e porque ganhou. Saber usar as pedras que tiveram naquele caminho, o mundo dá voltas, quando chegou ali de novo, tu já sabia que tu precisava pular aquela pedra para a próxima. Exatamente. Na situação, agora, perguntar um pouco da tua família aí. Me diz uma coisa, como que tu sente... Tu, por muito tempo, foi aquele homem solteiro, que nem tu diz festa e tal, viveu a tua solteirice. Eu sempre fui... E como que foi o laço? Foi num rodeio que a prenda te laçou? Não, cara, a minha vida sempre foi muito diferente, assim, e tal. Tive relacionamentos que me ajudaram a crescer muito, sempre muito discreto e tal. E ao mesmo tempo onde eu sempre fui muito genuíno, assim, me entreguei para isso, mas eu não tinha, obviamente, vivido nada tão sério, e nem era tão sério, era muito sério pelo meu relacionamento com ela, mas é que nada é tão sério quanto tu fica sabendo que vai ser pai, né, cara? Mas a gente se conheceu no Rio de Janeiro, ela é gaúcha, foi secretária de turismo, também é política, né? Foi secretária de turismo na cidade dela, Metista do Sul. E aí ela foi pro Salão Nacional de Turismo, no Rio de Janeiro. E eu também fui pro Rio de Janeiro. Eu, enquanto prefeito, levando os vinhos da campanha e tal. E lá nós nos conhecemos. Eu tava até piochado lá no salão esse. Daí ela olhou um gaúcho. Declamando. Aí o nosso stand era junto, ela na Metista ali, na região das Pedras e Águas e Pedras. E eu lá na região da campanha. E lá conversamos e tal, e a gente acabou não ficando no Rio. Mas a gente conversou muito e na hora de vir embora eu justifiquei pra ela, enfim, algumas questões muito pessoais daquele momento da minha vida. E a gente acabou se reencontrando aqui no Sul. E desde então a gente ficou, aí chegou Natal, ela já estava saindo da prefeitura, eu também. Tinha acabado o ciclo deles lá, eu também o meu aqui. E aí a gente acabou ficando junto. E ela foi passar o janeiro já em Dom Pedrito, ali o final de janeiro, meu aniversário em fevereiro também. Final de fevereiro, aniversário dela, a gente foi pra praia, carnaval. E o meu sobrinho, que não tinha nem 3 anos, um dia na praia tocou na barriga dela e disse: "Tchau, Ale, tem uma coisa aqui."
E eu, o que é uma coisa, um bebê? E ela, é um bebê. E eu, putz, então... E não era pra ter, assim, não tinha nem... Era algo que tava iniciando ainda. Tava bem no início. Daí a gente acabou descobrindo de fato. Daí um dia eu passei lá ainda na praia. Ela disse, não, vou fazer o exame só quando voltar para Porto Alegre. Não quero tomar um susto agora. Ela tava dirigindo e eu passei um perfume no carro. A gente tava indo jantar. E ela enjoou do perfume que eu usava a vida inteira. Não tinha como enjoar daquele perfume. E eu disse, não, aí tem. Aí chegamos em Porto Alegre no outro dia, 2 dias depois. Fizemos o teste. E aí foi uma alegria só. Eu não era assim, eu continuo sendo o mesmo cara. Se eu fosse prefeito, sabe aquele prefeito que sobe no palco, grita, chama o povo, faz tudo aquilo que eu fazia? Se eu fosse prefeito, eu seguiria fazendo isso com a Ali, porque ela é tranquila pra entender isso. Tanto que às vezes eu até acho estranho, porque ela tá morando em Dom Pedrito agora, tá lá e tal. E aí às vezes ela tá no carro ali e tem alguém, uma mulher assim, atravessando a rua, um homem e tal. Eu paro, baixo o vidro e digo, meu amor, não sei o que e tal, esse meu jeitão. E eu acho que, tipo, ela já viu que eu sou assim, e ela é um contraponto de equilíbrio, assim, muito legal. Eu acho que todo mundo que é... Eu sou muito de brincalhão, muito de... Que nem eu digo assim, eu acho que o meu lado político, ele desabrocha muito na minha profissão, na parte de eu ter uma construtora e ser empresário. Eu acho que eu sou brincalhão com todo mundo, ainda mesmo com os problemas, às vezes a gente não tá muito legal, né? Tu tá ali num diálogo com o cliente que não tá muito legal, com o funcionário, com o fornecedor, e mesmo assim tu continua brincando e tu tenta transformar aquele momento que não é tão bom pro lado ruim. Pro lado bom, né? Aquele momento que talvez não seja tão bom assim, né? Não deixar ir pro lado ruim. E eu digo que eu também tenho, né? Que a minha produção, ela é quem me controla, quem me dá uma... Porque ela é totalmente ao contrário, mas ela entende. Eu digo assim... A minha produção é ótima. Essa produção é uma coisa... Tu pagou os pecados. Eu até hoje, né? Como ela é da educação, né? Eu digo que até hoje ela tá fazendo TCC. Ela não tá casada comigo, ela tá terminando o TCC. É o momento que ela terminar o TCC, estudar. E eu fico vendo a relação que tu iniciaste com a tua esposa lá agora, né? E aí esposa sem casar, né? Às vezes eu digo minha namorada, não sei o que, às vezes eu digo minha mulher, às vezes minha esposa, às vezes eu digo minha namorada, não. Como que seria lá mas pra ela fora é, lá? Acima de tudo, a mãe do Pedro. E nada faz ela ser mais especial na minha vida do que isso. E a gente bate uma situação, né? Porque agora é outubro, né? Ele nasce, né? E aí outubro que vem tu já vai estar comemorando o primeiro ano dele. Olha só, vamos lá. A vida inteira, antes de conhecer a Alessandra, eu dizia que se eu tivesse um filho, homem, seria Pedro de Dom Pedrito. Pedro era Pedro Anzoátegui, que era o Dom Pedrito, tá? Que era um espanhol que fez a cidade lá, contrabandista, trazia... Mas num período que o contrabandismo não era... Contrabandismo, tá certa a expressão? Não era algo proibido, né? Era uma ferramenta de comércio. Tá? E ele fez a cidade. Então eu queria ter um filho chamado Pedro. Quando eu conheci a Alessandra, ela é metista. A possibilidade da gente ter um filho em Dom Pedrito, agora, nesse momento da vida, era nulo. Aliás, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai no único momento da minha vida que eu tive desempregado. Uma coisa... Foi um susto. Ainda bem que agora o governador, Eduardo, Deus diz assim pra ti, vai te empregar de novo. Mas aí o que aconteceu? A Alessandra descobre que tá grávida. Meu primeiro pedido pra ela, vamos morar em Dom Pedrito. Porque o meu filho Pedro, se for Pedro, a gente não sabia se era menino ou menina, tem que nascer em Dom Pedrito. Imagina, eu fui prefeito 8 anos, meu filho vai nascer em outra região, em outro lado e tal. Ela aceitou muito, ela é muito generosa, muito querida e tal. Veio para Dom Pedrito. Primeira consulta, a médica faz a eco. Depois, na verdade, na segunda que a gente foi pro meu tio, meu Dindo, que é médico, radiologista, foi fazer a eco. A data do nascimento da criança, primeira data de previsão, 30 de outubro, dia do aniversário de Dom Pedrito. Claro, eu acho que não chega no 30, porque ela é uma mulher grande, a família e tal. Já o médico agora que fez o último exame disse também, olha, talvez não chegue no 30, vai ser um pouco antes. Mas é na semana do aniversário de Dom Pedrito, nascendo Dom Pedrito uma criança. E o ano que vem,
E no início de outubro, que dia é a eleição do ano que vem? 2, 3 de outubro, mais ou menos isso aí. Eu vou ser eleito deputado estadual. E aí nós vamos estar chegando no segundo turno para apoiar o meu governador, que eu não sei quem vai ser, mas que vai ser eleito governador. 4. E vai ser a festa do aniversário do Guri. Eu vou fazer um comício no aniversário do ano. Vai ser um comício eleitoral. E o segundo turno é 25, daqui a pouco então vai ser um pouquinho depois aí. Já vai nascer direto na política. Não, mas esse Guri, se ele não for prefeito, olha, ela diz, não fala isso que ele vai pegar raiva, né? Mas eu vou surrar esse Guri se ele não for político. Esse é pra ser mínimo prefeito também, Fabricinho. Ele vai ser o que ele quiser, eu vou apoiar. E eu não são os meus sonhos que eu quero realizar através dele. Eu quero que ele seja feliz e realizado, que isso vai me tornar realizado. Agora nós vamos fazer uma pergunta bem polêmica. Nós estamos com o tempo ali no chegando no final, né? Eu tenho que falar a verdade, então. Agora nós vamos perguntar uma coisa. E ele vai ser gremista ou colorado? Ele vai ser gremista. E aí da mãe dele que tem que fazer o contrário, que quer o contrário. Mas o meu pai vai sustentar isso. Meu pai vai ter que sustentar isso do Guri ser gremista. Ser gremista. Mas assim, ó, ele só não pode deixar de ser criolista e progressista. Aí Deus o livre. E o PP foi desde o início lá. Não, eu sempre fui do mesmo partido, mesma linha, de direita, centro-direita, muito diálogo, defesa dos mesmos princípios, liberdade econômica, agronegócio, defesa, uma coisa que se esquecem, né? Hoje a gente acaba esquecendo algumas coisas. Defesa da consolidação do papel do funcionário público essencial, não do inchaço da máquina pública, mas da valorização lá que veio desde Jair Soares, lá na carreira do magistério, da brigada militar, enfim, tem algumas coisas que a gente defende da necessidade. E eu sigo defendendo isso daí. Bom, a gente está chegando ao fim, eu queria primeiro te perguntar, né, o que tu achou do programa, gostou de ser vindo aqui? Sensacional, cara, me senti à vontade, pena que acabou. Que bom que tu se voltar sentiu à vontade. Pra casa, vai voltar. Tomar mais um pratinho de mocotó, bem gordo, com tripa, calabresa, linguiça. Feita pelo Sérgio Soares, que fez lá em Dom Pedrito, me mandou congeladinho. Na verdade, eu tinha do ano passado, já tinha guardado no final do inverno. Sexta-feira já vai buscar mais um agora com esse frio. Aí dele que não me traga mais um. Não, e tu vai pra esse bom, frio, né? Queria te perguntar se tu tem algum agradecimento, quer mandar um abraço, um beijo pra alguém. Eu sei que pra vocês. Olha, tem uma galera toda. Para todo mundo que comentou, que ficou até agora, para os meus amigos, para quem me incentiva, para quem não me conhecia e teve a oportunidade de me conhecer, quero me colocar à disposição. Me siga nas redes sociais, marioaugusto.dp, de Dom Pedrito. Lá vocês podem conversar comigo e eu sou um cara bom de conversa. Eu gosto mesmo de abrir o coração e abrir o jogo. É um cara que eu conheço e eu digo assim, segue lá que tu vai acreditar que realmente tem bons políticos e querendo fazer a diferença. E não precisa só seguir o Mário Augusto, né? Eu acho que quem puder conhecer um pouco da história e querer conhecer Dom Pedrito vai ver que o povo apoia. Diferente de muitas cidades que o prefeito não volta. Uma última pergunta que eu queria te fazer, acabei me esquecendo. E aí, vai ser que nem um jogador de futebol, se chegar à presidência, depois, no final da carreira, volta para ser prefeito de Dom Pedrito de novo? Só se eu for o presidente do Brasil para voltar a prefeito do Pedrito. Então nós vamos discutir como presidente, que eu ainda vou nessa cavalgada ainda. Não, assim, eu não tenho pretensão de voltar à prefeitura de Dom Pedrito, de verdade. Não é uma pretensão que eu tenha. Eu quero ser deputado, eu quero ser governador. E isso é uma longa caminhada, eu sei, vou respeitar o trajeto. E então, o resto está na mão de Deus. Eu quero criar meu filho, quero curtir meus avós enquanto eles estiverem conosco, quero curtir os meus pais, as minhas irmãs, que são os meus grandes amores, compartilhar com a Alessandra a criação do nosso filho, enfim. Acho que isso é que me faz feliz hoje, ter a minha casa lá. Uma casa diferente, tu não foi me visitar, né? Não foi. A minha casa era um galpão, literalmente um galpão de uma fazenda, que a minha irmã, que é arquiteta, restaurou, onde tem 6 cocheiras de cavalo dentro da minha casa, na minha sala, assim, tem abre um portão e tem 6 cocheiras de cavalo, uma lareira antiga, um fogão de chapa, assim, legal, uma bancada, e é isso aí. Aquele negócio de quem é do campo de verdade. Raiz. Gente, eu queria agradecer muito, então. Eu nunca encerro um comício eleitoral sem fazer um verso. Então é teu microfone. Eu comecei cedo, mas é como diz o Mano Lima. O homem é igual ao cavalo, quando é bom já nasce pronto, mas é a vida que dá o pialo para deixar de ser potro. O cavalo se ajeita no freio, o homem na luta que passa. Um se conhece em rodeio
e o outro na causa que abraça. Foi muito bom abraçar a causa de Dom Pedrito na prefeitura, contar contigo e vai ser muito bom contar com vocês no resto da caminhada, irmão. Valeu. Foi um prazerzão. Opa, pode aplaudir aí a plateia. Foi um prazerzão. Eu queria agradecer quem esteve aqui, né, contigo. Se tu quiser passar os nomes. Eu preciso mais uma vez agradecer ao vereador Fernando, que podia estar jantando com seus colegas, amigos, enfim, uma grande liderança do Rio Grande do Sul, que em Santiago foi autor, por exemplo, da primeira lei do Brasil para a regulamentação do processo da retirada dos fios emaranhados nos hoje, postes. que e muito problema. mais do que isso, um trabalho que eu conheci de perto na assistência social, que transforma esses fios através do artesanato, transformando a vida das pessoas. Um vereador que vale a pena pagar o salário dele, muito embora ele seja diferente, que não usa fundo partidário, que faz as suas economias e tudo mais. Também hoje aqui comigo o Dudu, um parceiro, lá repito, Lavra, Santa Margarida, São Gabriel, né? De 3 cidades que tem me acompanhado aí desde o ano passado, torcido por mim e que eu também torço muito pela caminhada dele. E sei que tem muita gente nos acompanhando e lá no gabinete, eu, a Tchely e o Bruno, estamos à disposição de vocês na Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Valeu. Eu queria agradecer também a produção e o nosso diretor que está aqui presente nessa noite fria, aguentando o bate-papo aqui, né? Eu queria agradecer também hoje que a gente modifica um pouquinho o programa, abre aos nossos patrocinadores aqui, né? Que a gente tá correndo aqui atrás. Agradecer ao nosso patrocinador do dia que vem aí nos auxiliando, né? E eu agradeço a Isadora que tá lá, né? Nossa gerente administrativa que nos auxilia aqui em mais essa empreitada. Agradecer o nosso patrocinador do dia, que é aí a construtora, desde 2011 construindo com qualidade. Agradecer mais uma vez ao nosso convidado, que foi maravilhoso, que nem eu digo, eu sou tanto teu fã que eu acabei gaguejando no início aqui na abertura do programa, que eu já tava me sentindo eu acho, sinceramente, vou ficar muito decepcionado se a Julieta não estiver escutando até o final desse podcast. E se ela não estiver escutando, ela tá aí, Olha então aí. vamos falar. Eu quero também agradecer a Ju, que me ajudou, eu não posso, vou me emocionar de novo, que me ajudou a sonhar com a Dom Pedrito que a gente entregou e que te incomodou tanto para que tu nos ajudasse, para que Dom Pedrito hoje tenha uma casa de cultura que é uma referência, tem uma prefeitura, um palácio sendo restaurado de uma forma também que é referência no Rio Grande do Sul. Então eu tenho que te agradecer pela tua marca em Dom Pedrito na nossa gestão. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que a Julieta, sexta-feira eu tô lá para incomodar ela, né? Não, ao contrário, ela te incomoda com razão. Ju, obrigado, Ju. Então tá, um abraço, gente, muito obrigado, mais uma vez agradecer, e é realmente um prazer te ter aqui no programa, Mário. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo de fora do Brasil, porque a gente tem uma audiência muito forte em Portugal, tá? Tem pessoas em Portugal, tem pessoas na Arábia que nos assistem, tem pessoas de fora do Brasil, e a nossa audiência regional, ela é baseada em pessoas que acreditam num trabalho diferenciado e que vêm dar risada com nós. Então é por isso que é o nome Te Diverte, né? Tem umas amigas lá em Dom Pedrito, daqui a pouco acham um shake árabe aí, tu pode conseguir mandar pra elas lá. Vão mandar vir pra cá. É, isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Temos?